Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina a seguinte cena. Fim de tarde, o saguão do aeroporto está absolutamente lotado, as luzes fluorescentes já começam a cansar os olhos, tem aquele barulho das rodinhas das malas ecoando para todo lado. Aquele som clássico, né? Isso. E aí, de repente, aquele aviso sonoro característico soa pelos alto-falantes. Uma multidão olha para o grande painel de embarque e lá está a palavra que todo viajante morre de medo de ler. Atrasado. Exato. Atrasado. Ou, no pior dos cenários, cancelado. E aí as horas começam a passar implacavelmente. A fome bate, a bateria dos celulares vai acabando, junto com a paciência. E a tensão só sobe, o clima fica pesado. Totalmente. E a grande pergunta que paira no ar, entre aquelas filas desorganizadas e as cadeiras desconfortáveis, é de quem é responsabilidade de pagar por um prato de comida decente ou, se a coisa for madrugada dentro, por um quarto de hotel e um táxi. É uma frustração incrivelmente comum. Muito comum. É um cenário que afeta quase toda pessoa que depende de transporte aéreo em algum momento. E é exatamente esse o nosso ponto de partida para a investigação profunda de hoje. Eu estou bem animada para a gente explorar um documento que tenta colocar um ponto final definitivo nessa angústia jurídica e prática. Um documento bem importante. Temos aqui na mesa o projeto de lei número 51, apresentado no dia 2 de fevereiro de 2026, pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior. E olha, este documento carrega um impacto direto, sabe, e muito profundo na dinâmica do transporte de passageiros. O texto propõe alterar as engrenagens de como as companhias aéreas e os clientes interagem no exato momento em que a operação falha. A leitura da justificativa mostra uma intenção muito clara de pacificar um conflito que é crônico no Brasil. O setor aéreo vive hoje um verdadeiro cabo de guerra constante. Uma tensão enorme entre os dois lados. Exatamente. De um lado, a gente tem a necessidade real de segurança jurídica para as companhias aéreas, né? Elas enfrentam um volume gigantesco de processos nos tribunais brasileiros, é muita judicialização. E do outro lado, a vulnerabilidade de quem viaja. Isso. Do outro lado, tem a proteção do consumidor, que frequentemente se vê desamparado naqueles sagões, sem informação clara, sem suporte básico. Então, o projeto parte da premissa de que a solução para conter essa avalanche de processos não pode de jeito nenhum passar pela omissão de socorro no momento do transtorno. A missão desse nosso mergulho hoje, para quem está acompanhando a gente, é justamente entender como esse projeto propõe mudar essa balança de poder. Sim, o foco é esse. O texto busca traçar uma linha muito nítida, sabe? Separar o que é um imprevisto real, um evento de força maior genuíno, daquilo que é apenas o risco natural e calculável de se operar um negócio tão complexo quanto a aviação. Certo, vamos destrinchar isso com calma. Vamos lá. Tô preparado. Para começar a entender o peso dessa proposta, tem uma distinção jurídica brilhante logo no início do texto que parece ser a base de tudo. O projeto separa dois conceitos que, no calor do momento, ali na frustração do atraso, a maioria acaba misturando. Como é que o projeto estabelece a diferença entre indenização e assistência? Olha, essa distinção é, sem exagero, a espinha dorsal de toda a argumentação do PL. Juridicamente, o texto estabelece que é imperioso separar o dever de indenizar do dever de assistência. São coisas bem diferentes na prática, né? Completamente diferentes. O dever de indenizar, ele envolve uma reparação posterior. É algo que vai acontecer meses ou até anos depois do fato. Sabe aquele processo formal na justiça? Aonde a pessoa pede pagamento por dano moral, material. Exato. Perdas e danos pelo transtorno de ter perdido uma reunião de negócios, um casamento, dias das férias, é uma compensação financeira por um sofrimento passado. Já o dever de assistência tem uma natureza urgente. É o agora. É o agora.
Trata-se do suporte imediato à subsistência e à dignidade humana no momento em que a crise está ocorrendo. A gente está falando da obrigação de dar alimentação adequada, meios de comunicação, hospedagem quando precisa passar a noite e, claro, o traslado do aeroporto para o hotel e vice-versa. Ou seja, uma coisa é aquela batalha judicial longa por um dinheiro que tenta remediar dor de cabeça lá no futuro. A outra é garantir um sanduíche, uma garrafa d'água e uma cama enquanto o caos está se desenrolando no terminal. Perfeito. E se conectarmos isso ao cenário maior, a aplicação prática dessa diferença muda toda a dinâmica de responsabilidade. Pensa num cenário extremo, tipo um aeroporto inteiro sendo fechado por causa de uma tempestade severa totalmente imprevisível. Algo que para a cidade toda. Isso. Isso se enquadra perfeitamente no que o direito chama de força maior genuína. Nenhuma empresa tem controle sobre o clima extremo. Ninguém manda na chuva. Pois é. E o projeto de lei entende isso. Ele diz que, numa situação de força maior como essa, a companhia aérea tem argumentos válidos para ser isentada de pagar danos morais lá no futuro. Afinal, o voo não cancelou por negligência dela. Faz sentido. A culpa não foi da empresa. Mas a grande virada é que o dever de assistência no momento em que a tempestade cai é absoluto. Inegociável. Ah, então ela não pode simplesmente lavar as mãos. De jeito nenhum. O fato de ter uma tempestade lá fora não autoriza a empresa a ignorar as necessidades básicas de quem está sob a responsabilidade dela. Com bilhete emitido, bagagem despachada, a pessoa não pode ficar largada com fome só porque ocorreu um fenômeno natural. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na leitura desse projeto, porque o texto não se limita só a reforçar essa proteção básica, tipo, deem comida e hotel. Ele avança um passo muito mais ousado. Bem mais ousado. Ele tenta redesenhar as próprias fronteiras do que as empresas podem, por lei, classificar como força maior. O texto propõe alterar direto o Código Brasileiro de Aeronáutica. A Lei 7.565, de 86. Isso. E cria um artigo novo, o 256A, que traz um rol taxativo. E para quem está escutando e não é do direito, um rol taxativo é uma lista fechada, estrita, que não dá margem para interpretação elástica, certo? Exatamente, é uma lista rigorosa. O projeto lista os cenários que não vão mais poder ser usados como desculpa para fugir da assistência. Acaba com aquela área cinzenta que a gente tanto vê. E o projeto estrutura essa limitação em 3 grandes pilares operacionais, sabe? 3 situações clássicas que as empresas sempre usam no balcão para justificar atraso, como se fosse uma fatalidade inevitável. Uma surpresa do destino. Né? E o texto proíbe explicitamente que esses 3 cenários serão chamados de caso fortuito ou força maior. A lei passa a definir isso como risco inerente à atividade. A doutrina chama de fortuito interno. O problema é que nasce de dentro de casa. Exato. Nasce dentro da estrutura da empresa e ela não pode se desvincular disso. Vamos olhar cada um desses 3 pilares, então, porque eles revelam muito dos bastidores da aviação. O primeiro inciso fala de problemas técnicos ou mecânicos na aeronave, de qualquer natureza. Eles perdem o status de força maior? E a fundamentação disso é muito sólida no direito empresarial. A aeronave é a ferramenta primária da companhia aérea. Desgaste de peça, troca de componente, manutenção preventiva ou de última hora, tudo isso faz parte da rotina de quem opera a máquina complexa. É a obrigação primária deles. Com certeza. Tentar classificar um problema mecânico como surpresa imprevisível para não pagar um hotel é ignorar essa obrigação. Se um sensor falha antes da decolagem, isso é fortuito interno. Está na esfera de vigilância da empresa. Não é um raio caindo do céu. Mas, fazendo advogado do diabo aqui, pensando no impacto econômico disso a longo prazo. Se a empresa for obrigada a pagar hotel e janta para 300 pessoas toda vez que uma luz piscar no painel, eles não vão dizer que isso inviabiliza o negócio? O mercado sempre diz que custo extra vai para o preço da passagem. Esse é sempre o argumento, a objeção clássica de repasse de custos. Mas a contra-argumentação do projeto foca na alocação de incentivos e na eficiência do sistema. Como assim? Hoje, quando a empresa externaliza a falha, ou seja, deixa o passageiro pagar do próprio bolso pela janta no aeroporto, ela tem menos incentivo financeiro para investir em um estoque maior de peças ou numa equipe de manutenção mais rápida. Porque está saindo de graça para ela o atraso. Exato. Se a lei obriga a internalizar o custo do hotel e da comida na hora, a ineficiência pesa direto no caixa.
A teoria é que isso força as empresas a aumentarem a eficiência preventiva para fugir dessa conta gigantesca de assistência. O custo verdadeiro da falha para de ser subsidiado pelo sofrimento do passageiro. Genial! Isso nos leva direto para o segundo pilar, que ataca o lado tecnológico. O texto diz que falhas em sistemas operacionais internos, TI ou gestão, não são força maior. E a gente logo lembra daqueles apagões globais que paralisam aeroportos pelo mundo. Nossa, a aviação hoje depende tanto de software quanto de combustível na turbina. Sistema de check-in, rastreio de bagagem, plano de voo, isso é o cérebro da operação. E se o servidor cai, a culpa é da companhia. A lógica do PL é que sim, se a empresa contratou um fornecedor de TI e ele sofre um apagão, isso reflete uma falha na gestão tecnológica dela. Se a companhia lucra com a escala global que esses sistemas dão nos dias normais, ela tem que assumir a bronca quando a tecnologia colapsa. É risco sobre a guarda dela, não um fenômeno da natureza. E o terceiro pilar ataca o fator humano. O projeto diz que problemas com gestão ou escala de tripulação são de responsabilidade exclusiva da empresa. É muito comum o avião estar lá, o tempo está ótimo, mas a tripulação estourou o limite de horas. Sim, limite de jornada. E a gestão da escala é a essência do planejamento. O limite existe por segurança, para evitar fadiga, claro. Mas se a malha aérea é desenhada de um jeito tão otimista que um atrasinho de manhã causa um efeito cascata que estoura a jornada de outra equipe à noite... É um defeito de planejamento estratégico. Totalmente. A decisão de não ter equipe de sobreaviso ou reservas suficientes em bases chaves é uma decisão financeira para cortar custo trabalhista. Quando não tem quem pilote, a escolha administrativa falhou. E o legislador diz que a conta dessa falha não pode ir para quem está lá esperando no portão. O que nos traz para o conceito central, que a justificativa do documento menciona muito. A teoria do risco do empreendimento. É a âncora filosófica disso tudo. Exato. É um termo jurídico pesado, mas como a gente traduz a teoria do risco do empreendimento para fora dos tribunais? É uma diretriz bem clara. Quem explora a atividade visando lucro tem que arcar com os danos e as falhas dessa atividade. O risco de dar errado faz parte do negócio e tem que ser precificado por quem empreende. Então não dá para socializar o prejuízo. Não. A regra impede que a empresa socialize o transtorno com o cliente toda vez que a engrenagem quebra e mantém os lucros privados só para ela quando tudo dá certo. Uma analogia fora do aeroporto ajuda muito quem está ouvindo a visualizar isso. Pensa num restaurante super movimentado. Boa. Se no meio do horário de pico o gás de cozinha acaba porque a gerência esqueceu de pedir ou porque teve um vazamento no prédio, o dono do restaurante não tem respaldo legal para cancelar os pedidos no meio do jantar, não devolver o dinheiro e dizer que foi força maior. E mandar o cliente se virar. Exato. A gestão dos ingredientes, a manutenção da cozinha, tudo isso é risco de quem abriu as portas para vender comida. O cliente sentado ali na mesa não tem relação nenhuma com a logística do fornecedor de botijão. E o PL 51 tenta aplicar essa exata lógica comercial que já existe em tudo quanto é setor para essa realidade meio blindada da aviação. A analogia é perfeita. O projeto não está inventando a roda, sabe? Está só tentando alinhar a aviação, que sempre operou com muita proteção governamental, com as regras universais de responsabilidade comercial. E falando nessas regras amplas, o projeto vai além da lei da aviação. Ele mexe direto no Código de Defesa do Consumidor, a nossa Lei 8.078, lá de 1990. Ele entra com os dois pés ali. A redação sugere adicionar um parágrafo 5º ao artigo 14. E é super incisiva. Diz que a responsabilidade passa a abranger o dever inafastável de guarda e assistência em todas as situações. E afirma que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que tentem atenuar ou cancelar a assistência até em emergência. O que é fascinante aqui é essa tentativa de blindagem documental. Quando a gente compra passagem na internet, tem aqueles termos e condições gigantes que ninguém lê. E as empresas botam cláusula lá dizendo que não dão hotel em certas situações. Aquele contrato de adesão padrão. Isso. Ao dizer no Código de Defesa do Consumidor que isso é nulo de pleno direito, a lei cria um escudo absoluto.
O aceite que você clica lá na tela do computador não tem validade se for contra a lei. O texto legal atropela qualquer contrato privado. E esse movimento de mudar a lei dialoga com um embate enorme que está acontecendo nos tribunais superiores, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Sim, o famoso tema 210. A justificativa do deputado menciona esse tema 210 do STF. Para quem não acompanha o noticiário jurídico, isso soa super complexo. Como esse julgamento do STF se encaixa na obrigação de dar comida e hotel para o passageiro? Para entender o tema 210, a gente dá um passo atrás para olhar para os tratados internacionais. A Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal. O Brasil assinou esses tratados que padronizam regras da aviação global. Para evitar que companhias quebrassem com leis diferentes em cada país. Exatamente. A ideia era criar um teto máximo de indenização financeira, principalmente para bagagem extraviada em voo internacional. E aí rolou um impasse no Brasil por muitos anos. Qual o impasse? Se perdessem sua mala num voo internacional, o que valia? O limite baixo de dinheiro da Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, que mandava pagar o valor integral de tudo que estava na mala? E o que o Supremo decidiu? No julgamento do tema 210, o STF disse que, pela Constituição, os tratados internacionais prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito às reparações por danos materiais em voos internacionais. Então a companhia conseguiu a trava financeira para a bagagem. Conseguiu. Só que aí parte do setor aéreo tentou usar essa mesma tese de tratado internacional para se eximir do dever imediato de assistência no saguão, argumentando que as convenções não exigem um padrão de cuidado que o Brasil exige. Nossa, esticaram a interpretação. E o projeto tenta arrumar isso. Sim. O argumento central do PL 51 é delimitar a fronteira. Uma coisa é o limite financeiro para pagar uma mala perdida. Outra coisa completamente diferente é a dignidade da pessoa jogada no chão do aeroporto. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O projeto reconhece o tratado para mala, mas diz que acordo nenhum assinado lá fora pode ignorar os direitos fundamentais aqui dentro. A linha de raciocínio é exatamente essa. Tratado pode colocar teto de dinheiro, mas não pode afastar a proteção à dignidade da pessoa humana. É um pilar inegociável da Constituição do Brasil. O ser humano não pode ser abandonado sem meios de subsistência, não importa o que diga a regra de bagagem. Isso levanta a dinâmica de poder entre as partes. E a justificativa do projeto usa uma palavra que eu acho crucial para definir o passageiro: hipossuficiente. Um termo clássico do direito. Sim, que traduz aquela vulnerabilidade extrema na vida real, né? A parte mais fraca da relação com menos recurso e menos informação. E a percepção dessa hipossuficiência no aeroporto é cristalina. Você já pagou o serviço antecipado. Está num ambiente de controle absoluto de segurança. Às vezes numa cidade estrangeira. Sem rede de apoio. E sem a mala, que já foi despachada para o porão do avião. Sem nada. Vulnerabilidade máxima. Você não pode ir lá consertar a turbina nem reiniciar o servidor de TI da empresa. O documento legislativo crava que essa parte mais fraca não pode servir de amortecedor logístico ou financeiro para absorver os erros da corporação. A ideia é não deixar o sistema se equilibrar em cima do desconforto prolongado de quem está só com o cartão de embarque na mão. Olha, a gente cobriu muito território técnico e prático hoje. Então, cabe uma recapitulação rápida. Vamos lá. O PL 51 de 2026 desenha uma linha inconfundível. De um lado, imprevisto e incontrolável, tipo clima severo. Aí é força maior real, isenta a empresa de processo de dano moral futuro. Correto. Do outro lado, as falhas da própria engrenagem. Manutenção, TI que trava, escala de tripulação estourada. Tudo isso passa a ser risco do negócio, sem desculpa. Independente de quem for a culpa, a assistência material na hora do caos vira regra absoluta. Uma síntese perfeita e rigorosa do que o legislador quer. Obrigada. E observando essa reestruturação toda, fica uma reflexão instigante sobre o futuro da aviação comercial. Se esse projeto virar lei e for aplicado com toda essa rigidez, se todos os custos de diária de hotel e alimentação virarem despesa compulsória e indiscutível ali no balcão por causa de problema técnico, como é que o setor vai reagir nos bastidores? Isso vai mexer no bolso pesado. Muito.
A gente pode teorizar que a certeza de ter que pagar a conta da assistência vai funcionar como o maior incentivo econômico possível para eles buscarem eficiência. Isso forçaria investimentos gigantescos na infraestrutura de TI e ciclos de manutenção muito mais rigorosos. Eles teriam que consertar a base para não pagar a consequência. Exatamente. Paradoxalmente, impor um dever super severo de assistência no aeroporto pode ser o gatilho financeiro para garantir que os voos decolem no horário certo lá na frente, porque o custo da atraso vai ficar insuportável para o caixa da empresa. Uma visão brilhante do impacto em cadeia. Uma lei focada no consumidor, redesenhando a arquitetura financeira de uma indústria inteira. Chegamos ao fim da nossa análise profunda sobre o PL 51. Foi um papo excelente. Foi sim. Agradeço demais a companhia para destrinchar essas implicações todas. Acompanhar isso é fundamental para entender essa dinâmica entre grandes empresas e a nossa dignidade. Um abraço para todo mundo que ouviu e até a nossa próxima investigação sobre as engrenagens da nossa rotina. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!